Você sabia que alguns alimentos que consumimos no dia a dia podem prejudicar a nossa memória, afetar a concentração e até acelerar o declínio cognitivo? Isso mesmo. Muitas vezes nem percebemos, mas aquilo que colocamos no prato pode impactar diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 alimentos que podem prejudicar a sua memória. Preste bastante atenção, porque, além de identificá-los, vou explicar como eles agem no organismo e o que você pode fazer para proteger a sua saúde mental. Antes de começarmos, é importante lembrar que a nossa memória e a saúde do cérebro são influenciadas por diversos fatores: genética, qualidade do sono, prática de exercícios físicos, estresse, hábitos de vida e, claro, a alimentação. Por isso, fazer escolhas alimentares inteligentes é um passo fundamental para manter a mente ativa e saudável ao longo dos anos. Agora, vamos ao primeiro alimento da lista. 1. Açúcar em excesso. O açúcar refinado, presente em doces, bolos, refrigerantes e muitos produtos industrializados, é um dos maiores vilões da saúde cerebral. Quando consumimos açúcar em excesso, ele provoca picos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas, o que afeta diretamente a energia e a função cognitiva. Além disso, estudos mostram que dietas ricas em açúcar podem causar inflamação no cérebro e prejudicar a comunicação entre os neurônios, especialmente na região do hipocampo, que é responsável pela formação de novas memórias. Com o tempo, o consumo exagerado de açúcar pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Por isso, o ideal é reduzir o consumo de açúcar refinado e optar por fontes naturais de carboidrato, como frutas, legumes e grãos integrais. 2. Gorduras trans. As gorduras trans são outro grande inimigo da memória. Elas estão presentes em muitos alimentos ultraprocessados, como margarinas, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados e fast food. Essas gorduras alteram a estrutura das membranas celulares, prejudicando a comunicação entre as células do cérebro. Além disso, favorecem processos inflamatórios e aumentam os níveis de colesterol ruim, o LDL, que pode comprometer a circulação sanguínea cerebral, reduzindo o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao cérebro. Com o passar do tempo, o consumo frequente de gorduras trans está associado a um maior risco de declínio cognitivo, dificuldade de concentração e problemas de memória. Por isso, sempre que possível, leia os rótulos e evite produtos que contenham gordura vegetal hidrogenada, que é outro nome para as temidas gorduras trans. 3. Alimentos ricos em sódio. O excesso de sal na alimentação também pode prejudicar a memória. Alimentos como embutidos, enlatados, molhos prontos, salgadinhos e até pães industrializados contêm grandes quantidades de sódio. O problema é que o sódio em excesso causa um aumento da pressão arterial, que por sua vez pode prejudicar os vasos sanguíneos do cérebro, dificultando a oxigenação e o suprimento de nutrientes. Além disso, o consumo elevado de sódio está relacionado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, que são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de demência. Portanto, é fundamental moderar o consumo de sal e optar por temperos naturais, como ervas, especiarias, alho e cebola, que, além de sabor, trazem benefícios à saúde. 4. Alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, bolachas, salgadinhos, refeições congeladas e fast food, são verdadeiros inimigos da memória e da saúde como um todo. Eles contêm uma combinação perigosa: excesso de açúcares, gorduras ruins, sódio e aditivos químicos, como conservantes e corantes que podem afetar o funcionamento cerebral. Pesquisas indicam que uma dieta baseada em ultraprocessados pode alterar a plasticidade cerebral, dificultando o aprendizado e a formação de novas memórias. Além disso, esses alimentos são pobres em nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ômega 3 e antioxidantes,
que são fundamentais para manter a saúde do cérebro. Por isso, o ideal é priorizar uma alimentação baseada em alimentos naturais e minimamente processados, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, sementes e oleaginosas. 5. Álcool em excesso. Por fim, não poderíamos deixar de falar sobre o álcool. Embora o consumo moderado, como uma taça de vinho, possa ter efeitos neutros ou até benéficos em algumas situações, o excesso de álcool é extremamente prejudicial à memória. O álcool em grandes quantidades é uma substância neurotóxica que compromete a função dos neurotransmissores e afeta diretamente áreas do cérebro responsáveis pela memória e pelo aprendizado, como o hipocampo. Além disso, o álcool favorece a desidratação, o que prejudica ainda mais a função cerebral. O consumo crônico e abusivo pode levar à síndrome de Korsakoff, uma forma grave de perda de memória associada à deficiência de vitamina B1. Portanto, se você consome bebidas alcoólicas, faça isso com moderação, sempre consciente dos riscos que o excesso pode trazer para a saúde do cérebro. Agora que você conhece os 5 principais alimentos que podem prejudicar a sua memória, o que fazer para proteger a sua saúde cerebral? A resposta é simples. Evite ou reduza ao máximo o consumo desses alimentos e invista em uma dieta rica em nutrientes que favorecem a memória, como peixes ricos em ômega 3, oleaginosas frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, azeite de oliva e ovos. Além disso, mantenha hábitos saudáveis. Pratique atividades físicas regularmente, estimule o seu cérebro com leitura, jogos de raciocínio e aprendizado contínuo. Durma bem e controle o estresse. A saúde do cérebro é construída dia após dia, com pequenas escolhas que, somadas, fazem uma enorme diferença ao longo dos anos. Agora que você já conhece os 5 alimentos que podem prejudicar a sua memória, é importante entender mais a fundo como o cérebro funciona em relação à alimentação e o que podemos fazer na prática para proteger e até melhorar a nossa função cognitiva com hábitos simples e acessíveis. Vamos começar falando sobre o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões e até mesmo se regenerar ao longo da vida. Esse conceito derruba aquele antigo mito de que, depois de uma certa idade, não podemos mais melhorar a memória ou o raciocínio. A verdade é que, ao evitar alimentos prejudiciais e adotar hábitos saudáveis, conseguimos fortalecer essas conexões cerebrais, aumentando a nossa memória, concentração e até mesmo prevenindo doenças como o Alzheimer e outras formas de demência. E a alimentação é um dos pilares mais importantes para isso. Mas não basta apenas saber o que evitar, é preciso também saber o que incluir. Por exemplo, enquanto os alimentos ricos em açúcar, gorduras trans, sódio, ultraprocessados e o excesso de álcool prejudicam a memória, outros nutrientes são essenciais para mantê-la saudável. Entre eles, podemos citar os ácidos graxos ômega 3, presentes em peixes como salmão, sardinha e atum. Esses nutrientes são fundamentais para a estrutura das membranas das células cerebrais e atuam na comunicação entre os neurônios. Outro exemplo são os antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E, que combatem os radicais livres, substâncias que danificam as células do cérebro e aceleram o envelhecimento. Esses antioxidantes estão presentes em alimentos como frutas vermelhas, laranja, acerola, nozes, amêndoas e sementes. Também não podemos esquecer das vitaminas do complexo B, como B6, B9 e B12, que são indispensáveis para o bom funcionamento do sistema nervoso e para a produção de neurotransmissores relacionados à memória, como a acetilcolina. É interessante perceber que o cérebro não trabalha isoladamente. Ele depende de um equilíbrio entre alimentação, sono de qualidade, prática regular de atividade física e uma boa saúde emocional. Por isso, quero aproveitar este momento para trazer algumas dicas práticas que vão além da alimentação, mas que são complementares para quem quer manter a memória afiada ao longo da vida. A primeira delas é: durma bem. O sono é essencial para consolidar as memórias.
Durante as fases mais profundas do sono, o cérebro processa e organiza as informações adquiridas ao longo do dia. A privação de sono prejudica diretamente a capacidade de memorizar e aprender novas coisas. A segunda dica é: mantenha-se ativo. A prática regular de exercícios físicos melhora a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação do cérebro, favorecendo o funcionamento cognitivo. Estudos mostram que pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de desenvolver demência e outras doenças neurodegenerativas. Terceira dica: estimule o seu cérebro. Assim como os músculos, o cérebro precisa ser exercitado. Ler, escrever, aprender um novo idioma ou instrumento musical, praticar jogos de raciocínio ou memória, como xadrez ou palavras cruzadas, são atividades que mantêm as conexões neurais ativas e fortalecidas. Outra prática essencial é: controle o estresse. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol, que em excesso prejudicam áreas do cérebro importantes para a memória, como o hipocampo. Técnicas como meditação, respiração consciente, yoga ou simplesmente reservar um tempo para o lazer são fundamentais. Além disso, manter uma vida social ativa também é um fator de proteção para a memória. Conversar, interagir, trocar ideias e manter vínculos afetivos são atividades que estimulam o cérebro e promovem bem-estar emocional. Voltando à alimentação, vale reforçar que, mesmo sabendo o que é prejudicial, muita gente encontra dificuldade em mudar os hábitos alimentares, especialmente porque muitos desses alimentos ruins são de fácil acesso, práticos e muitas vezes mais baratos. Por isso, o primeiro passo é começar aos poucos. Você pode, por exemplo, reduzir gradativamente o consumo de açúcar, substituindo os doces industrializados por frutas. Pode trocar as frituras por alimentos assados ou grelhados, escolher produtos menos processados e cozinhar mais em casa. Lembre-se, cada pequena mudança faz uma grande diferença a longo prazo. Outro ponto importante: nem sempre precisamos cortar completamente esses alimentos da nossa vida. O ideal é buscar o equilíbrio. Comer um doce de vez em quando ou consumir um alimento mais processado em uma ocasião especial não vai causar grandes danos. O problema está no consumo frequente, excessivo e descontrolado. Agora, quero aproveitar e falar um pouco sobre o impacto da alimentação ao longo das diferentes fases da vida. Na infância e adolescência, uma alimentação inadequada pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, afetando a capacidade de aprendizado e a memória. Na fase adulta, maus hábitos alimentares podem levar a doenças crônicas que afetam a saúde do cérebro, como hipertensão, diabetes e obesidade. E na terceira idade, a má alimentação acelera o declínio cognitivo, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas e compromete a qualidade de vida. Por isso é tão importante conscientizar não apenas os idosos, mas também os adultos e jovens, sobre a necessidade de cuidar da alimentação desde cedo para colher os benefícios a longo prazo. Antes de finalizar, quero reforçar: nunca é tarde para começar a cuidar da sua saúde cerebral. Mesmo quem já apresenta algum grau de esquecimento ou dificuldade de concentração, pode melhorar a qualidade de vida ao fazer mudanças positivas na alimentação e no estilo de vida. Se você se identificou com algum dos pontos que trouxemos aqui, aproveite para refletir. Como está a sua alimentação hoje? Quais desses alimentos prejudiciais você consome com frequência? O que você pode mudar, ainda esta semana, para proteger a sua memória e a sua saúde cerebral? Espero que este vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.